começamos o Ciência Política trazendo para você em detalhes mais um confronto entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Bom, as cadeiras hoje estavam fixas, pregadas no chão, para evitar o uso, como a gente viu no debate anterior, quando o Datena agrediu Pablo Marçal. Mas não faltou baixo nível, acusações no confronto entre candidatos, entre candidatas à prefeitura da maior cidade da América Latina. Por exemplo, Pablo Marçal foi acusado por Nunes de envolvimento com um crime e reagiu dessa forma no debate Rede TV e UOL. Confira. Obrigado pelo tempo. É o seguinte, eu nunca toquei em nada de ninguém e se ficar comprovado, manda a lista dos Pix que eu vou pagar. Tem um áudio aí da UOL, eu pedindo na relação de trabalho R$40 pro cara que eu trabalhava consertando o computador, ele me oferece 20. Nunca toquei em nada de ninguém, mas agora vocês estão tocando uma história que no meu passado é ressignificado. O do Datena não é. Ele teve que fazer um rebolation sobre assédio sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso 3 vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate. Vai receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem. Agora eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será cassada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Marçal. Isso não vai mais acontecer. Infelizmente voltou a acontecer. Tá aí, Osmando, a gente está vendo. Agora, dessa vez, Nunes e Marçal. Nunes, o clima já se instalou e é muito difícil que com cadeirada ou sem cadeirada ele vá parar. É lamentável que a gente tenha colocado a política no fundo do poço, como está colocada literalmente no estado de São Paulo. Na maior cidade da América Latina, a gente presenciar uma eleição que em muitas épocas foi civilizada, presenciar o nível que nós estamos presenciando. Isso não vai parar. Hoje, esse debate de hoje me pareceu o menos desequilibrado de toda a história dos debates nesta eleição. Eu acho que tem alguns momentos interessantes, acho que houve um maior controle por parte dos mediadores, as regras foram melhor cumpridas, embora as agressões e as provocações, sobretudo entre Marçal e Nunes, tenham servido para levar para baixo de maneira exorbitante esse debate. Eu estava vendo umas análises feitas hoje em relação ao desempenho de cada candidato. Acho que a mídia, sobretudo os promotores, inclusive o UOL, pouco se atém ao conteúdo das mensagens, das propostas de cada candidato e ficam servindo a esse ambiente de disputa, de baixaria. Mas eu li uma manifestação escrita pelo Josias de Souza, que é um experientíssimo jornalista brasileiro, e ele faz a seguinte análise com a qual eu concordo porque acho que é verdadeira. Ele diz que o Boulos, por sua vez, igualou Nunes ao Marçal. Ele vinha dizendo que ambos são faces da mesma moeda, porque buscam o vínculo com o bolsonarismo. E agora criou uma nova forma de associação dos dois, de novo projetando para o segundo turno, dizendo que o Nunes é a ruína e o Marçal é o abismo.
É mais ou menos isso que está a política paulista revelada nestas eleições. A gente tem mais um trecho para repercutir, é claro, uma reação de José Luiz da Atena sobre a cadeirada que foi dada em Pablo Marçal. Ele voltou a ser provocado pelo candidato e reagiu dessa forma. Veja. Olha, o Pablo, você disse injustiça para conversar com você, que aliás já foi condenado pela justiça e me acusou de crime hediondo sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Foi uma coisa baixa, suja, aliás, bem ao seu nível. E eu não quero perder tempo às pessoas aqui com esse tipo de coisa. Você vai falar comigo na justiça. Aquilo que você falava ontem, Cíntia. Exatamente. Existem alguns juristas, como disse o Datena, e a gente falou ontem aqui no programa, que dizem que é possível que essa tese, que é rechaçada hoje, por exemplo, nos tribunais do júri, nos casos de feminicídio, a defesa da honra ela não pode mais ser utilizada. Já existe uma jurisprudência nesse sentido por parte dos tribunais superiores. Mas no caso do Datena, eles explicam exatamente isso. Eu queria comentar, Ananias, rapidamente, porque assim, esse debate de São Paulo é, na verdade, um grande reflexo de como a política brasileira está. O que nós estamos vendo em São Paulo é uma amplificação do que a gente já está vendo na política local, no nosso quintal. Essa é a mesma política, não tem diferença. Eu acho que talvez o choque das pessoas seja porque esse tipo de embate, esse tipo de baixo nível que se costuma ver nas cidades do interior do estado, está sendo levada agora de uma forma inescrupulosa para as emissoras de TV, com a concordância das emissoras que promovem os debates. Porque, como disse o Osmando, o que repercute não são as propostas. Então, a gente fica falando, nós, os jornalistas todos, a gente fica dando uma volta de 360 graus, que é aquela que você volta para o mesmo lugar, porque a gente fica falando que, olha, que absurdo, eles se batem, eles se matam, só para fazer recorte. Mas o que a própria imprensa repercute? São os recortes dos candidatos. Não se rompe esse ciclo e não vai se romper, porque essa é uma realidade que a imprensa, os meios de comunicação tradicionais já não podem mudar. Até porque eles também se apropriaram desse modo internet de ser, que é do estímulo à briga. A gente sabe disso. Todos os estudos apontam que qualquer informação, se ela for uma informação falsa, se ela for uma informação que ela alimenta um ódio, ela tem muito mais chance de chegar a mais pessoas do que qualquer informação positiva. Então, essa é da essência da rede social, que foi capturada pelos meios de comunicação tradicional, trazida para dentro. O que não se imaginava é que coisas como essas iriam acontecer por conta dessa crise de identidade dos meios de comunicação. Você viu aí o confronto que marcou o debate de Marçal com Ricardo Nunes, os dois que estão disputando o mesmo eleitorado, os dois que estão aí nesse exato momento da disputa eleitoral, dependendo do futuro, uma relação muito próxima de um com o outro. A gente viu na última pesquisa um subindo, Nunes, outro caindo, Marçal, justamente numa migração desse eleitorado. Você viu aí uma resposta da Atena acadeirado, o evento do debate passado. E Boulos, como é que fica? O candidato do PSOL, que do seu grupo político está à frente nas pesquisas e está ali no empate triplo com esses outros dois nomes.
Bom, Boulos também reagiu a provocações de Marçal e respondeu a casos quando foi provocado, como o caso Janones, por exemplo. Veja. É impressionante, você vive de mentiras, ataca, mente, aí depois toma uma cadeirada. Rachadinha para mim é crime, seja do Janones, seja do Flávio Bolsonaro, seja a suspeita de rachadinha em creche aqui em São Paulo, com cheque indo para a conta do atual prefeito. Para mim, isso é crime e ponto. E se o Janones for condenado pela justiça, que pague. Aliás, o partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes, não me apoia. Para a gente deixar as coisas bem claras, eu vou combater a corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu fizer um mal feito, vai ser demitido. E ponto final. França. Respondeu muito bem, Ananias. Essa pergunta, inclusive, foi feita por uma jornalista que participava do debate e é algo que sempre é tratado, é trazido por setores da direita, da extrema-direita, para tentar prejudicar a campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. No entanto, é surpreendente que a atual campanha do Guilherme Boulos, do candidato do PSOL, seja uma campanha menos efetiva do que a que foi quando ele concorreu no pleito municipal passado, e é daquela campanha que ele fazia com a Erundina num carro velho, andando pela cidade, uma campanha orgânica e que se mostrava mais efetiva do que a de agora, em que ele conta com toda uma estrutura, com o apoio do governo federal. Então, Guilherme Boulos ainda está devendo nessa campanha, até mesmo em fazer esse contraponto ao candidato Pablo Marçal, um espaço que muitas vezes é ocupado pela candidata do PSB, a Tabata Amaral. E algo, Ananias, que me incomoda muito nesses debates, além da baixaria, é algo que começou com Pablo Marçal e que foi tomado por quase todos os candidatos, que não trazem propostas e que falam sempre: vá lá na minha rede social ver que eu já vou subir um vídeo, que eu vou subir não sei o quê, e empobrecendo ainda mais o debate, porque fica um debate para apenas chamar para algo que vai ser publicado nas redes sociais. É terrível. Você falou como esse clima de ataque contaminou. Maria Helena atacou Tabata Amaral. Veja. Eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Alessio. É assim, sem palavras para a gente descrever o que a gente está vendo em uma cidade que era para ser exemplo para todo o país. A gente tem debates em cidades de interior que são muito mais qualificados do que esse de São Paulo, infelizmente. Nós estamos vendo aí professores, estamos vendo pessoas de alto gabarito prestando uma completa baixaria, um desserviço mesmo para a política, porque serve de exemplo, infelizmente, exemplo negativo para todos os candidatos que devem aí disputar as próximas eleições, não só de 26, mas também de 28, que querem também voltar para esse cenário municipal. Eu vejo com muita tristeza que a agenda está se voltando ali para o nome de Marçal, com essa baixaria que, como o Francis disse, iniciou, que está sendo seguida aí por todos. Esse delírio, como disse a Tabata da Marina Helena, não é só no debate, não. Ela está fazendo esse tipo de acusação nas redes sociais. Eu já tinha visto também cortes como esse, acusações como essas também de viagem da Tabata. E eu fico me perguntando de onde é que saem essas coisas, como é que tem coragem de fazer algo sem ter provas. É um delírio coletivo, né, de todos os candidatos, é uma acusação infundada, não tem ideia, não tem proposta. Olha o nível que a gente está chegando na cidade mais importante do país mais importante da América do Sul, eu diria, economicamente e também politicamente.
Olha o buraco sem fundo que a gente está se metendo, porque isso, Ananias, infelizmente, reverbera em todos os outros estados, em todas as outras capitais, e pior, isso, eu até estava vendo uma análise hoje, é um exemplo, um espelho claro do que a gente vai ver em 2026. O Pablo Marçal, com toda essa estratégia de envolver os outros candidatos nesse discurso baixo, ele está ensaiando uma candidatura de 2026, o que é mais grave, porque ele está se projetando em um partido pequeno, que não tem tempo de TV, que pode sim ganhar espaço em um partido maior em 2026. É importante que se diga que ele está ali pavimentando todo um terreno para que futuramente ele possa ter um espaço maior e ser seguido, inclusive, por pessoas como a própria Marina Helena, né? E a baixaria, o ataque, a fake news já marcam a eleição para a Prefeitura de São Paulo. A gente, de fato, vê isso com muita atenção, com muita preocupação, e é preciso que se tome as lições para que o processo democrático nos próximos pleitos seja aperfeiçoado. A gente já debateu aqui, inclusive, mecanismos como a checagem em tempo real das informações repassadas nos debates para evitar a propagação de fake news, e outros sistemas também devem ser adotados para que a gente possa ter resguardado a democracia e resguardado o respeito ao eleitor.